Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Suculentas e Vinho. E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre os desafios de cultivo das suculentas, especialmente aqui onde eu estou, que é em Curitiba. O que será que dá certo aqui no meu cultivo? O que será que dá errado? Quais são as principais dificuldades que eu encontro em cultivar essas menininhas lindas? Aqui está um Aeonium. Olha só como é que esse Aeonium tá lindo e tá soltando um bebezinho aqui atrás pra gente. Olha só que encanto, né? Enfim, vamos voltar para o vídeo. Hoje nós vamos falar então dos principais desafios de cultivo de suculentas que eu encontrei ao longo desses anos, mas falando para vocês sobre o que eu passo aqui em Curitiba. Eu acho que a principal dificuldade que eu tenho encontrado ao longo desses anos de cultivo de suculentas aqui em Curitiba é esse que vocês estão vendo aqui. Hoje nós estamos com sol, né? Mas até 2 dias atrás nós estávamos com muita chuva, mas muita chuva mesmo. E o que acontece, né? As minhas suculentas estão sendo cultivadas nesse espaço que vocês estão vendo aqui, que é o parapeito da minha varanda. Então elas são cultivadas aqui por quê? Por que eu não cultivo as suculentas aqui no jardim, né, a sol pleno? Por que elas não são cultivadas no tempo, tomando toda a água da chuva, todo o sol que elas poderiam? Porque aqui em Curitiba a gente tem dias de muita chuva e eu estou falando para vocês assim, 7, 10 dias seguidos de chuva aqui. E o detalhe dessas chuvas, não basta apenas você ter um substrato bastante aerado. Veja que o meu substrato é bem levezinho, olha só aqui, ó. Ele tá bem sequinho, ele seca com facilidade, é um substrato leve, é um substrato drenável, mas 7 dias de chuva é muito para elas, que foi o que a gente teve na semana passada. E aqui em Curitiba, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas não basta a chuva, ela ainda tem que vir com muito frio. Então, aqui o que a minha maior dificuldade é realmente a questão do clima. Por quê? Porque as suculentas, elas precisam de uma certa estabilidade, elas precisam de um lugar onde elas fiquem e estejam paradinhas ali, esperando, né, para poderem crescer. Então, elas precisam de uma estabilidade no cultivo, e aqui a gente não tem isso se tiver aqui a sol pleno e todas sujeitas a todas as intempéries do clima. Aqui o que a gente tem bastante, de manhã ou durante o dia, como hoje, você tem o sol, né? Tem toda a luminosidade solar. Está um dia agradável aqui hoje, né? Nós estamos com uma temperatura amena, mas em 15 minutos, normalmente isso ocorre, em 15 minutos você sai de 20 graus de temperatura e vai para 5, 2, 3 graus. Então, o meu principal problema aqui no cultivo realmente é a questão do clima. E apesar de ter um substrato leve e aerado, né, elas não aguentam a quantidade de chuva que vem numa pancada só. O que acontece nessas viradas de estações aqui em Curitiba? Nós temos muito granizo. Eu vou deixar aqui. Neste momento eu vou cortar o videozinho para você e você vai ver uma foto que eu fiz há uns meses atrás e você vai ver a quantidade de granizo que caiu exatamente nesse gramado que você está vendo aqui na frente das suculentas. Dá uma olhadinha. E não é fácil, né, pessoal? Esse tanto de granizo aí acaba machucando, acaba quebrando as nossas suculentas. Então é por este motivo que elas acabam não ficando ao tempo
aqui no meu cultivo. Olha só que linda que tá essa daqui. Tá muito linda, não é mesmo? Além das questões aí que eu estou falando para vocês, da quantidade de chuva, do granizo, aqui durante o inverno a gente tem muita geada. E o que acontece com as suculentas durante a geada? Como as suculentas são plantinhas de folhinhas bem gordinhas, elas têm água dentro de suas folhas. E numa geada muito forte, essa água que está dentro das folhas acaba congelando. E não tem o que fazer, pessoal. A geada faz com que a água de dentro das folhas congele, e quando essa água descongela, você acaba tendo uma planta toda queimada do frio. Então, este também é um dos motivos para as minhas plantas não estarem sendo cultivadas, né, a sol pleno ou totalmente descobertas aqui no gramado da frente do meu jardim. Então eu coloco elas aqui no parapeito da varanda, porque ao menos a gente tem um telhadinho protegendo, não caindo diretamente sobre elas essas geadas. E para quem não sabe, sim, aqui em Curitiba nós temos também um verão bastante rigoroso, gente. Não é só o nosso inverno que costuma ser do tipo muito frio. O verão também queima e queima. O sol vem muito forte. E qual é a principal dica que eu tenho para vocês no cultivo de suculentas com relação ao sol? Se o sol está forte o suficiente para queimar a sua pele, aquele sol que deixa você ardido, vermelho, né? Esse sol também acaba queimando as folhinhas das nossas gordinhas. Então veja as folhinhas das suculentas como sendo a pele das nossas plantinhas, e por este motivo nós temos também que protegê-las. E por falar em folhas, em sol, em protetor solar, quando a gente se queima, nada melhor do que mostrar essa branquela aqui. Vocês conhecem ela, não é mesmo? Essa é a Echeveria cante. A Echeveria cante, ela tem a folha bem branquinha, revestida de pruína. A minha tá com umas manchinhas aqui, não reparem, tá, pessoal? Mas tá tudo bem, não é nada que mude a beleza dessa nossa plantinha, não é mesmo? Ela é um estouro de linda, a Echeveria cante. E essa formação aqui nas folhas da cante, né, essa folha mais branquinha, chama-se pruína. E o que é a pruína para as nossas suculentas? A pruína é uma proteção. Então veja a pruína como sendo o protetor solar dessas plantinhas. Plantinhas que têm as folhinhas bem branquinhas são plantas de sol pleno, mas por conta das intempéries do clima aqui de Curitiba, essa cante ela não está sendo cultivada aqui a sol pleno, mas sim aqui na varanda, onde eu consigo proteger ela da geada, do granizo e da chuva forte. Assim, ao menos eu vou tentar fazer com que as novas folhinhas que vierem nessa cante não fiquem manchadinhas como estão essas mais velhas. E por falar em dificuldades no cultivo de suculentas, eu quero mostrar para vocês essa Albert Bines. Essa Albert Bines olha só como ela tá, com as folhinhas bem gordinhas, né? Parece realmente estar sendo uma planta muito saudável, mas ela vai ser o exemplo do que eu estou te falando das dificuldades aqui no meu cultivo. O clima de Curitiba não ajuda muito. É um clima extremamente úmido, é super normal nós termos 70%, 80% de umidade relativa do ar aqui, tá? Durante o ano. Então é um clima
bastante úmido. Quando faz frio, é muito frio, é considerada a capital mais fria do Brasil. E quando faz calor, nós também temos calor de verdade, tá, pessoal? Aqui a gente chega assim, ali na beirada dos 38, 36. Existem dias que a sensação térmica também passa dos 40 graus. Então tem frio de verdade e tem muito calor também em Curitiba. É um clima bastante complicado. E essa Albert Biene está aqui porque eu estava olhando ela agora de manhã e eu quero mostrar bem de pertinho para vocês. Olha a situação do caulezinho desta Albert Biene. Ela fungou, gente. O caule está com fungos. Veja se eu conseguir. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar bem de pertinho aqui para vocês, ó. É um caule que já foi comprometido pelos fungos. E por que esse caule foi acometido por fungos? A alta umidade dos últimos dias. 7 dias de chuva nem a gente aguenta. E as nossas suculentas também não. Olha só o caulezinho dele. Esse Albert Biene está dessa forma aqui desse lado, completamente comprometido de fungos, mas, e veja só que as folhas, ó, elas estão caindo, elas caem aqui da planta principal, olha só, não preciso fazer força, ó, ela está soltando, então ele está realmente acometido por fungos. Só que se a gente vira ele aqui, a gente vai ver que do outro lado o caulezinho está verde, ó. Desse lado, o caule parece saudável, não é mesmo? Mesmo ali tendo uma folha já soltinha. Mas do outro lado ele foi completamente acometido por fungos. Aqui no meu cultivo, infelizmente, essa é uma situação que está se tornando normal, especialmente no inverno e na saída do inverno. Com a alta umidade, com o alto índice de chuvas que nós estamos sendo acometidos esse ano, esses fungos acabam encontrando morada nas minhas gordinhas. Eu vou tentar salvar essa Albert Biene. De qualquer forma, eu estou tirando essas folhinhas aqui, ó, que já estão caídas. Eu vou tirar essas folhas, ó, para a gente tentar fazer um berçário e ter uma nova plantinha, né? Não perder, porque essa Albert Biene, ela é única aqui no meu cultivo. Eu só tenho ela e ela foi acometida por esse fungo aqui no caule. Olha só, agora que a gente tirou as folhas, a gente vê que tá realmente bem feio, né? E como ela é única no meu cultivo, eu não quero perder a espécie, então eu tô tirando aqui as folhinhas para fazer um berçário e tentar tirar mudas, mas nós vamos ter que também tomar uma decisão com relação a esse tronquinho, com relação a essa planta. Nós vamos partir para a decapitação desse tronquinho e ver como é que a gente consegue e se a gente consegue salvar essa plantinha. Gente, ela estava realmente muito linda, muito linda. Ela estava grande e aparentemente essa daqui era uma mudinha ou uma haste floral. Ah, tá até caindo, tá despetalando. É. Essa daqui eu não sei dizer se era uma mudinha ou uma haste floral, mas estava saindo aqui nela e ela foi acometida por esses fungos aqui no caule. Então, eu acho que não vai adiantar muito. Então, se você gostou do que eu estou te mostrando hoje, das dificuldades enfrentadas no meu cultivo de suculentas aqui em Curitiba e as dicas sobre como cuidar, né? A minha principal dica para lidar com as intempéries do clima é: mantenha suas suculentas longe, né,
do tempo completamente descoberto. Eu não tenho uma estufa e é por este motivo que elas são cultivadas aqui na minha varanda. E é por isso então que elas não estão ali fora. Um dia, quem sabe, eu vou ter uma estufa, né? Torçam aí por mim. E quando eu tiver a estufa, eu consigo colocar elas num clima mais aberto, né? Mais a pleno sol e também sujeitas à chuva, com uma estufa, com um bom sombrite. A gente consegue evitar que o granizo e a geada cheguem até as folhas dela, mas eu ainda não tenho essa estufa, então elas vão ficando por aqui. Aqui elas estão tomando cerca de 5 a 6 horas de sol por dia. Então eu imagino que elas já estejam bem felizes com a condição solar. Vejam que as plantas não estão estioladas, né? Elas estão bem bonitinhas, bem compactas. Então eu acredito que essa quantidade de luminosidade que elas estão recebendo até o momento estejam sendo o suficiente. Mas claro, se a gente sentir que tem planta estiolada, que tem planta que não está colorindo, a gente vai acabar colocando aqui no solzinho para tomar um pouco mais de luminosidade. E era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhe este vídeo com outras pessoas que estão começando a cultivar suculentas, que precisam saber aí de dicas de cultivo. E se inscreva aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, que tá vindo vídeo bem especial. Aliás, deixa eu só aproveitar para mostrar essa Gilva. Olha que belezinha, ela foi decapitada há mais ou menos 45 dias e vejam que já está com um bebezinho aqui no caule. Linda, né? Aqui também no meu Sedum Aurora a gente já vê o aparecimento de novas mudinhas. Isso é incrível, né? Você também gosta de ver mudinhas novas aí no seu cultivo? Conta pra mim aqui nos comentários. Um grande abraço e vejo vocês no próximo vídeo.